Olá pessoal, vamos continuar falando de música para as crianças. Hoje nós estamos aqui com Anderson Virtuoso. Ele é professor de instrumentos de corda e vai falar um pouquinho dessa iniciação com as crianças. Anderson, a gente esteve aqui com a Fernanda, falando um pouco sobre a questão da musicalização com as crianças, né? Mas a gente no bate-papo com ela enfocou muito a questão da voz, porque ela é voltada mais para a questão da aula de canto e tudo mais, né? A tua especialidade são os instrumentos, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Que idade e que tipos de instrumentos você recomenda para crianças? Como é que é esse trabalho com criança? Sim, sim. Eu trabalho com instrumentos de corda, né? Mais propriamente com instrumentos de corda. Então a gente sugere que as crianças comecem numa idade de 7 anos, mais ou menos, porque tem toda aquela questão, né, de você colocar o dedo no instrumento, né? Os instrumentos normalmente você precisa fazer um pouquinho de força, não é nada demais, mas a gente precisa dessa pressão nos dedos, né? Então para a criança não estranhar, não tem nenhum problema com essa questão, a gente recomenda que elas comecem mais ou menos a partir dos 7 anos, que é uma idade que a gente consegue trabalhar tranquilamente. Antes disso, realmente, o que a gente recomenda é a musicalização, né? Conhecer os sons, conhecer os instrumentos diferentes e brincar com aquela situação musical toda ali, né? Para aí a gente tá podendo fazer um trabalho focado para o instrumento mesmo. Antes, então, o contato seria mais informal, entre aspas, né? Sem a obrigatoriedade de tocar efetivamente uma nota específica. Exatamente, é um trabalho lúdico. É um trabalho lúdico, né? É um trabalho lúdico para a criança poder se divertir com a questão das sonoridades, né? E com tudo que abrange a questão musical, né? O universo da criança mesmo dentro da música, né? E a gente trabalha mais ou menos assim. E depois, a partir dos 7, a gente já pode começar a trabalhar com instrumento de corda. Instrumento de corda, quando você fala, Anderson, a primeira coisa que a gente pensa assim é o violão, que é o mais clássico. Sim. Seria um instrumento mesmo inicial para depois passar para os outros ou não? Ou independe? Sim, eu sempre sugiro começar com o violão, muito embora cada criança tenha uma aptidão, eu não diria essa palavra porque eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, um gosto, né? Realmente, uma preferência para um instrumento, a gente sugere realmente começar com o violão. Por alguns motivos. Primeiro, porque o violão, você tem basicamente, vamos dizer assim, dois tipos de violão. Né? O violão de nylon e o violão de aço. O violão de aço eu jamais recomendo início, eu recomendo sempre, nenhum instrumento de aço, né? Então eu recomendo o início com o violão de nylon, porque é um instrumento mais macio, muito mais tranquilo de tocar, né? E a gente tem os violões 3/4 que as crianças podem usar, que são os menorzinhos, então eles vão ter super conforto para tocar. Então tem instrumento específico para criança? Sim, tem essa questão, né? Muito embora a gente veja, por exemplo, o cavaquinho ou o bandolim, que são instrumentos menorzinhos, né? O ukulele é um instrumento muito bom também, porque tem corda de nylon, então os instrumentos de corda de aço, cavaquinho, bandolim, eu não recomendo início em nenhum desses instrumentos, porque é um instrumento mais pesado para a criança, machuca mais o dedo e com certeza vai criar um bloqueio, uma resistência. Então a gente não faz isso, a gente começa com o violão, que é o, vamos dizer assim, pai de todos. Né? Então a gente vai tocando o violão e depois, quando ele adquirir uma idade um pouquinho mais avançada, aí a gente consegue. E acaba facilitando até para outros instrumentos, né? Sim. Porque o violão acaba sendo básico, né? Sim. É o meu próprio caso, né? Eu comecei com o violão e depois eu comecei a tocar os outros instrumentos. O violão é o instrumento realmente que dá essa, na minha opinião, essa guia, né? Para você poder trabalhar com os outros instrumentos. Depois com a guitarra, quem curte mais, né, sons tipo rock, né, essa coisa. E depois para quem curte samba, para o cavaquinho, para o bandolim ou para outros instrumentos assim. E muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Você falou dessa questão da aptidão, né? Fiquei pensando, assim, também acho que não é necessariamente essa palavra, né? Sim. Claro que a gente sabe e a gente percebe que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras. Sim. Mas todo mundo consegue aprender, Anderson? Sim, todo mundo consegue aprender. Eu costumo falar muito isso nas aulas, né, que eu dou com as pessoas que eu trabalho, porque existe essa colocação, tanto de crianças como de adultos, né? Ah, porque tem aptidão, tem o dom. Tá, dom, eu até acredito em dom, mas eu acredito no esforço. Né? A pessoa sentar, não adianta a pessoa ter dom, e eu já peguei muitos alunos com um dom real, facilidade imensa para tocar, mas que acabaram sendo ultrapassados por pessoas que não tinham, vamos dizer assim, tanto dons assim. Então, na verdade, não é o dom, é a vontade de tocar, é o gosto, né, pela música, isso é que é importante. Né? Treino, efetivamente, né? A dedicação que você faz àquele instrumento, e isso é que vai fazer a diferença no final das contas. Sempre faz a diferença. Você tocar, né?
tá em contato. Para a criança funciona mais ou menos assim, eu falo isso muito com os pais, né? Eu converso com eles também na aula. Qual é o seu brinquedo favorito? O que você mais gosta de brincar? Então, a gente vai criar isso aqui com o instrumento. Ele vai virar mais um dos teus brinquedos favoritos. Você vai pegar ele, vai todo dia tocar e aí rapidinho você vai desenvolver. E desenvolve. Isso é para todo mundo, não é para nenhum tipo de... Ah, não, essa pessoa pode aprender, essa pessoa não pode. Não, todas podem. Todas as crianças podem. Isso aí sem exceção. E adulto também, né? Também. Eu não aprendi criança, agora já estou com 40 anos, não consigo aprender. É viável. Não existe isso, não existe isso, não existe isso. É realmente para todo mundo e é uma coisa acessível, não é? As pessoas antigamente achavam que era uma coisa sem acesso. Ah, eu não consigo fazer, isso é para quem... É aquela coisa do talento. Eu não tenho talento para isso. Quem disse? Né? É esforço, é treinar. E tem uma coisa que eu trabalho muito com adolescente, né? E eu percebo o quanto o instrumento musical ele agrega. Eu vejo muitos adolescentes com dificuldade de relacionamento, dificuldade social, e de repente começa a aprender um instrumento, e o instrumento vai ser a mediação, que vai fazer com que esse adolescente consiga se aproximar de outros e vai fazer a ponte, né, social. Então, acho que o instrumento ele serve para muitas coisas, né? Não só para o prazer próprio, de desenvolver uma habilidade para si, mas eu acho que para uma questão social também. Sim, com certeza. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Que a gente tem esse boom, né? Quer dizer, hoje já tem um tempo isso, mas esse boom da internet, né? Não tem nada contra a internet, não tem nada contra o YouTube, nada contra o Instagram, nada contra o Facebook. Pelo contrário, são ferramentas. Mas as pessoas, as crianças, os adolescentes, eles estão muito envolvidos com isso, né? E pouco envolvidos nessa socialização realmente. Que é legal, a música ela faz isso, né? Com que você queira encontrar uma pessoa, outra pessoa para tocar, uma pessoa para cantar, formar um grupo, né? Reunir seus amigos, fazer... Como antigamente era, né, a gente um pouco saudosista, mas é legal, as festas, né, que eram feitas, né, a gente se reunia na casa das pessoas para tocar, só para ficar tocando e curtindo aquele momento, né, curtindo as pessoas, né, isso eu acho que é bem legal. Com certeza, eu acho que a música vai agregando, né, vai agregando as pessoas e eu acho que é interessante que você falou, né, esse momento saudosista, eu acho que a música tem esse poder, né, a gente guarda na memória com mais facilidade quando a gente tem ali uma música envolvida, quando tem um instrumento musical, fica um registro de memória afetiva diferente, né, da situação. Muito bom. A minha vida também foi pautada nisso, né? Eu comecei a tocar com 12 anos e assim, realmente eu lembro de todos esses momentos, né, dessas memórias afetivas e da situação, né, de você se envolver com a música de outras gerações. Isso também é bom, culturalmente falando, também é muito legal, né? Porque as pessoas elas têm essa oportunidade de revisitar, né, situações musicais mais antigas, conhecer a realidade, né, das pessoas. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia para as rodas de amigos do meu pai, né, tocar com amigos do meu pai, né? E aí o pessoal falava, mas como você conhece essa música? Porque meu pai estava levando isso para dentro de casa, a minha mãe levava isso para dentro de casa, né? Então isso é muito bacana. E a gente tem acesso a todo mundo, isso é muito legal, né? Conseguir reunir as pessoas, né, de diferentes faixas etárias e tudo em prol desse contato com a música. A música agrega todo mundo, independente de geração. Todo mundo, a música é para todos. Anderson, queria te agradecer demais. Foi muito bom você ter estado aqui com a gente. Você que toca instrumentos de cordas de A a Z. Anderson também faz show, gente, junto com a Fernanda, que esteve aqui com a gente, né, no outro vídeo. Então, vocês podem acompanhar também tudo que eles fazem nesses contatos que eles vão passar pra gente, tá bom? Muito bom esse bate-papo, não é? Espero que tenha ajudado você com as suas dúvidas em relação à iniciação da música com os seus filhos. A gente está colocando aqui para você o contato do Anderson, para você seguir, compartilhar, se você quiser aproveitar as aulas de música e quiser acompanhar os shows. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.